Hoje o objetivo dessa... Bom, primeiro boa noite, agora oficialmente vamos começar. Uma fase difícil da nossa vida, né? A gente que é profissional liberal, a gente está aqui isolado, estou aqui sozinho no meu consultório hoje. Vir para cá para realmente me dedicar hoje a essa apresentação para vocês, porque eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa de produtivo e aproveitar esse tempo. Às vezes a gente dá uma desacelerada e produzir um material novo, procurar nos ajudar. Então, acho que é por aí que a gente tem que agir. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, seguindo as recomendações aí, não abusando no consultório, né? Porque a gente sabe que tem um estudo já mostrando que nós somos a profissão com mais risco, né, de ser contaminado. A gente trabalha o tempo todo com aerosol, que realmente é a situação mais perigosa que a gente tem. E acho que para nos proteger e proteger os nossos entes queridos, a nossa família, é muito importante a gente tentar se abster ao máximo desse risco. Eu sei que não é fácil, mas, enfim, eu acho que a gente consegue, da melhor maneira possível, a gente consegue administrando isso, né? Bom, vamos começar. O tema que eu escolhi para hoje é o articulador virtual do CEREC. É uma ferramenta muito subutilizada, é uma ferramenta que ajuda demais a gente ter resultados incríveis na questão da nossa previsibilidade, da gente ter uma restauração que sai da fresadora e que vai para a boca do paciente sem nenhum tipo de ajuste. Tá? Então, vamos começar devagarzinho, aqui mostrando, por exemplo, o fluxo. Então, como é que eu vou trabalhar aqui no meu fluxo do CEREC? Tá? Vamos lá, vamos acrescentar. Eu estou aqui no CEREC 5.1, 5.0, perdão, mas as ferramentas que eu vou mostrar aqui, elas têm desde o CEREC 4.2, tá? Então, ninguém vai ficar de fora aí dessas ferramentas, dos benefícios dessas ferramentas, né? Então, vamos lá. Vamos criar aqui um nosso paciente. É o paciente webinar dos grupos dicas. Vou criar aqui o nome do paciente. Achou um duplicado. Então, agora eu vou clicar aqui e vou adicionar um paciente. Então, essa aqui é a fase de administração, né? E onde eu tenho as minhas indicações aqui, da mesma forma que eu tenho no CEREC 4, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma coroa unitária do elemento 26. Tá? No meu caso aqui, a gente vai usar tipo de restauração, a gente já tem um auto-detect, né? Acho que desde o 4.5, 4.6 que já tem essa função de auto-detect. O sistema ele analisa o preparo, ele analisa o desenho da sua margem e com isso ele já determina qual é o tipo de restauração mais adequado para aquele projeto. Né? Isso baseado numa inteligência artificial do software que está evoluindo cada vez mais a cada versão e a cada atualização do software. Eu vou usar o biogenérico individual para esse caso, né? Que é o que eu uso para 99% dos meus casos posteriores. Tá? E aqui, no caso, eu vou usar um CEREC Blocks CPC, né? Modo de fresagem. O importante aqui é prestar atenção que já nas indicações eu tenho o ícone do articulador aqui embaixo. Né? Então, quando eu seleciono esse ícone, ele vai me abrir a opção de ligar já o articulador desde a fase de administração. Então, para vocês terem uma ideia, hoje no meu consultório eu trabalho em 100% dos meus casos, eu trabalho com o articulador ligado. Quando mais? Para posteriores.
Isso que é importante a gente pensar. Se a gente vai ligar o articulador, imagina que essa boca ela está num articulador semi-ajustável e você vai ter a lateralidade, protrusão, certo? Dos dois lados e a protrusão. O que você precisa ter aqui dentro do seu escaneamento? Pelo menos de canino a canino escaneado e mais o lado que você está trabalhando. Ou seja, se você vai trabalhar, como no nosso caso aqui, no dente número 26, a gente tem que escanear todo o lado esquerdo até o canino do lado oposto, ou seja, o canino do lado direito. Isso superior e inferior. Por quê? Porque dessa maneira eu vou ter dentro do meu sistema as guias caninas bilaterais e a guia anterior. Ou seja, eu tenho todas as minhas guias de desoclusão. Então eu venho aqui e marco no meu articulador. Certo? Marquei no articulador. Escolhi o que eu quero fazer aqui, né? Uma coroa biogenérica individual com Serec Block CPC. Agora eu vou escolher o meu dente. E aqui eu já tenho nos detalhes do meu caso, eu tenho aqui o dente 26, Autodetect, biogenérico individual, Serec Block CPC. E aqui embaixo, uma vez que eu acionei o articulador aqui, eu vou ter a opção de marcar para usar o articulador na proposta inicial. Quando eu estou trabalhando no consultório, eu gosto de usar essa proposta, porque o meu projeto já adianta. Mas hoje aqui, eu vou fazer sem a proposta inicial, para vocês entenderem o processo de projeto e como que esse articulador funciona lá dentro, tá bom? Vou abrir aqui o chat para ver se tem alguma dúvida. Cadê aqui o chat? Aqui. Sem áudio. Gente, quem tiver sem áudio, por favor, veja se vocês não estão sem... Vou digitar aqui quem está sem áudio. Áudio está normal. Sim, esse ícone está no 461. Então, a gente tem desde o 4.2 o articulador funcionando. Tá? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Isso, escaneando até o canino do lado oposto, exatamente, tá? Então, eu vou mostrar agora como é que a gente escaneia isso. Então, eu estou aqui, essa é a tela de aquisição do Serec 5.0, tá? Olha lá, liguei o scanner e agora eu começo a fazer o escaneamento aqui com a Prime Scan. O escaneamento ele é bem efetivo com esse equipamento, né? Olha lá, com poucas passadas a gente consegue um bom escaneamento. Agora a gente pega as proximais ali. Gente, ó, eu fiz aqui o escaneamento de arco completo e nem precisaria, né?
Eu vou para o antagonista. E agora eu vou fazer o escaneamento bucal. No Select 5, a gente tem agora a possibilidade de fazer o escaneamento em mais de um ponto, como se fosse o Select Ortho. Só que não mais só 2 pontos, mas a gente pode fazer em 3 pontos. Olha que interessante. Então, agora, como em casos de reabilitação, a gente faz a tomada em 3 pontos, né? A gente tem uma estabilidade melhor dessa relação e a gente tem, então, uma relação muito melhorada, né? Mesma coisa a reabilitação, quando a gente moldava, a gente não fazia 3 stops, por exemplo, em Duralei, agora não, agora também, a gente vai fazer 3 tomadas vestibulares, que a gente chama isso de multiple buccal bite, ou seja, tomadas vestibulares múltiplas, né? A gente vai para a próxima fase, fase de modelo agora. O sistema ele já está criando os modelos, tá? E vamos ver se chegou alguma pergunta aí. Esse ícone gravando é que eu estou gravando a apresentação. Alguma pergunta, gente? Como é que o pessoal está aí? Olha lá. Então, a gente já está criando o modelo. Pessoal, está me ouvindo agora? Pessoal, está me ouvindo? Então, tá jóia. Maravilha. O SEREC 4. A partir do 4.6, a gente já tem o posicionamento automático do modelo do eixo do modelo. Muita gente não sabe, mas qual é o arco que o sistema usa? O superior ou o inferior? Alguém tem ideia? Ó, uma pergunta aqui. No 4.6 pode moldar total sem distorção, sem ser norto? Pode, mas você tem que usar a técnica de escaneamento que se chama linear, tá? Então você faz toda a palatina ou a lingual primeiro e depois você faz a oclusal bilateral cruzando na frente, ou seja, começa do posterior, vai até os anteriores bilateralmente e depois superior, o inferior, tá? Bilateralmente. Responderam aqui, superior. Não, é o inferior. O sistema usa o inferior. Vamos ver aqui o eixo do modelo. A gente volta aqui e a gente vê... Alguém riscou minha tela. Ah, pronto. Aqui, tá vendo? O sistema usou automaticamente o arco inferior para usar. Então, as incisais dos inferiores é que estão pegando aqui. Ó. Se eu vier aqui e mostrar o arco inferior, olha aqui que interessante. Ele joga a vestibular do inferior justamente aqui nesse ponto da intersecção dessa linha do plano anterior com a linha média. Olha que interessante. E as incisais dos inferiores estão passando aqui, em média, nessa linha do plano oclusal. Tá? Vocês veem que o superior está ultrapassando. Então, por muito tempo, se imaginou que a gente tinha que alinhar pelos superiores. Não, o sistema hoje, a gente aprendeu com a inteligência artificial
que é o arco inferior que funciona com alinhamento. E qual que é a importância prática disso aqui? Justamente quando você liga o articulador. Então, quando você liga o articulador, esse movimento ele vai ser calculado numa posição virtual dos cônjuros a partir do posicionamento do inferior. É o inferior que se movimenta. Então, essa é a importância desse alinhamento do modelo dessa forma. Tá? Então, a gente já tem aqui o eixo do modelo, a gente vai direto para o desenho da margem. Aqui no nosso caso, a margem já foi desenhada, né? Porque o sistema ele já tem um desenho de margem automática, tá? E ele é bem preciso. Muitas vezes a gente tem que fazer pequenas correções, tá? Mas vamos direto aqui para o assunto principal da aula, que é o uso do articulador. Primeira coisa, a gente tem aqui dentro dos parâmetros da restauração, né, a gente tem aqui espaçador, contato proximal, contato oclusão. Eu uso hoje em dia em 0, tá? E eu deixo força dinâmica de contato em menos 25. Por quê? Eu quero que tenha a oclusão em 0 e as excursivas eu quero desoclusão, tá? Então, força dinâmica de contato, olha aqui, quando eu seleciono o meu parâmetro, ele aparece o articulador aqui. Ou seja, essa função só vai estar disponível quando o articulador estiver ligado, tá? Então, vamos direto agora para editar a restauração. Alguma dúvida até agora, gente? Tudo bem? Se alguém tiver dúvida, só os parâmetros novamente. Vamos lá. Por que que eu deixo? Eu deixo o meu oclusal em 0. É o que eu gosto, tá? Eu acho que eu tenho uma oclusão boa, equilibrada. No meu dia a dia é o que eu me acostumei e o que eu tenho ótimos resultados, tá? Aqui eu deixo contato dinâmico. Contato dinâmico é o contato quando ele começa a fazer as excursivas. Ou seja, quando ele começa a fazer as excursivas, eu quero desoclusão. Ou seja, esse parâmetro ele tem que ficar negativo. Tá? Então, esse é o raciocínio desse parâmetro que vai ser útil no articulador. Tem mais uma pergunta aqui. Se o modelo ajusta os excessos sozinhos na Prime. Sim, a Prime ela tem o que a gente chama de Smart Scanning. Né? Ou seja, você está escaneando, se você escaneou a língua junto ali, ele vai eliminar aquilo. Ou seja, se você escanear essa mucosa em várias posições diferentes, ele vai achar ali o escaneamento mais estável e vai eliminar os outros. Tá? Então, isso que a gente chama de Smart Scanning, é o escaneamento inteligente. Ele já limpa esses excessos dessa restauração. Tá? A gente está com 90... que maravilha. Maravilha. Então, vamos continuar aqui. Tá? Está explicado, vamos embora. Vou voltar para o design. Se você puder, fala dos demais parâmetros que você usa. A gente podia fazer um webinar só de parâmetros, tá? Porque tem bastante coisa para a gente falar de parâmetros. Parâmetros para pontes, parâmetros para pôntico, diferentes tipos de cimento, diferentes tipos de materiais, de substratos. Então, é um assunto bastante complexo, a questão de parâmetros. Tá? A gente podia fazer um webinar só de parâmetros. Joia? Vamos voltar aqui para a edição da restauração, que eu quero mostrar as ferramentas. Então, olha que interessante. Eu já tenho aqui a minha proposta inicial. Eu gostaria de ter contatos aqui, né? Eu queria ter triploidismo nessa cúspide. Então, o que eu faço? Eu vou começar a editar essa restauração. Olha que interessante. Aqui no 4.5,
no 5.0, perdão, e na superfície touch, eu consigo usar essas ferramentas aqui na tela. Então, muita gente já deve ter visto isso aqui na internet, né? As pessoas desenhando aqui na tela, ó, e aumentando aqui os contatos. Realmente é muito gostoso fazer projeto com as ferramentas de adicionar, remover e suavizar aqui, tá? Olha lá. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando os contatos na superfície que eu quero. Quando eu utilizo o articulador, eu não me preocupo muito em deixar excesso de contato, porque depois as minhas ferramentas elas vão me facilitar a correção disso aqui. Então, vamos agora entrar no menu do articulador. Olha que interessante. Aqui ele aparece, tá? Quando eu aciono o articulador lá na administração, ele aparece esse ícone aqui. E esse ícone é o que ele vai me habilitar aqui para a visualização das ferramentas de articulador. Então, o que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho algumas ferramentas. Primeiro, vamos ver o que é parâmetro de articulador. Lembra que eu falei do posicionamento do arco inferior? Então, ele vai te montar o arco inferior em um articulador semi-ajustável, tá? Com os parâmetros médios. É como se a gente tivesse aquele articulador que a gente tira da caixa no parâmetro médio e monta o caso. É idêntico à boca do paciente? Não. Mas os vários estudos, o Palmieri já mostrou isso para a gente, em vários estudos, que você consegue uma proximidade muito grande desses movimentos utilizando um parâmetro médio de articulador semi-ajustável. Então, eu nem vou entrar em detalhes aqui, porque realmente eu não mexo nesses parâmetros médios do próprio sistema, tá? Então, eu não vou perder meu tempo aqui explicando um negócio que eu não mexo. Então, eu vou sair daqui, a não ser que você queira e tenha como tirar todas essas medidas e transferir essas medidas de uma maneira mais precisa para o sistema. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho os parâmetros, eu tenho aqui um pino incisal que eu posso abrir esse pino para aumentar ou diminuir dimensão vertical. Eu não recomendo vocês usarem esse tipo de ferramenta, tá? E vamos aqui, ó, vamos entender o que é o compasso oclusal. O compasso oclusal é baseado em um estudo de desgastes, padrões de desgaste. Então, ele mostra aqui onde seriam essas facetas de desgaste necessárias quando a gente fosse fazer um ajuste oclusal. Então, imagina que você está batendo o carbono de várias cores diferentes e cada cor desse carbono é para um tipo de movimento. Então, uma lateroprotrusão, laterotrusão, que ele chama aqui, né? Uma médio-trusão, protrusão. Ou seja, se você tem contatos além do da sua máxima intercuspidação, isso quer dizer que você provavelmente tem interferências aí, né? Vamos ver agora o que é FGP. FGP é essa ferramenta aqui, chama-se Functionally Generated Path. O que isso quer dizer? Ele vai criar uma máscara em cima do nosso modelo, reproduzindo todos os movimentos do arco oposto. Ou seja, se você está trabalhando numa restauração superior, você tem que ligar o FGP inferior e vice-versa. Tá? Vamos entender o que é esse FGP. E para isso eu vou ligar aqui a minha animação da articulação. Então, olha lá que interessante. Eu tenho na protrusiva, no balanceio e na lateralidade de trabalho. Então, vocês estão vendo que essa máscara roxa, ela coincide justamente com todos os movimentos bordejantes da minha mandíbula, que é calculado automaticamente aqui. Tá? Então, se eu tenho a representação gráfica desses movimentos aqui, se eu tenho uma perfuração dessa máscara, quer dizer que eu tenho interferências. Como é que eu corrijo isso? Eu tenho duas formas. Eu posso vir com uma ferramenta de reduzir, eu deixo ela pequenininha, com uma força pequena, e venho aqui, por exemplo, e vou clicando aqui no reduzir, né? E vou diminuindo aqui.
Se eu reduzir a ponto disso aqui não aparecer mais, quer dizer que a gente eliminou aquela interferência. Agora, existe alguma ferramenta, Fernando, mais rápida de se fazer isso? Tem. Vamos voltar aqui agora nas ferramentas. Então, eu tenho aqui as mesmas ferramentas que vocês têm no 4.6, 4.5, 4.4 ou 5.0, se vocês estão usando. Eu tenho forma, eu tenho rodar. Alguém abriu o microfone aí. Água? Eu tenho formato. Vou dar água para ela agora. Deixa eu ligar o microfone do pessoal. Pronto. Então, eu tenho aqui variação do biogenérico, recalcular, reduzir, mas eu tenho, lembra essas ferramentas aqui de ajuste automático dos contatos? Eu não gosto muito de usar distal e mesial, porque eu gosto de usar suavizar, eu gosto de ter um plano nas proximais. Só que na oclusal, ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem, olha lá. Lembra que eu deixei com excesso de contatos? Eu cliquei aqui em oclusal, ele reduziu os meus contatos em máxima. Tá? Ele reduziu só em máxima intercuspidação. Agora, como é que eu faço a utilização dessa ferramenta para eu ajustar as excursivas? Aqui, eu tenho a ferramenta FGP. Lembra o FGP lá da articulação? Quando eu ligo a articulação lá na administração, esse botãozinho aparece aqui no ajuste de contato. Então, eu dou um toque aqui. Olha lá, ele eliminou mais um pouco de contato. Eu não sei se vocês notaram. Eu vou voltar aqui, ó. Olha lá. Eu posso ir primeiro em oclusal e depois FGP, ou eu vou direto no FGP. Ele já me elimina. Tá? Olha lá que interessante. Então, ele faz um ajuste. Eu sempre uso em combinação. Eu primeiro vou no oclusal e depois no FGP. Agora, vamos finalizar essa oclusão aqui desse paciente. Então, olha que maravilha. Eu tenho um triploidismo, eu tenho 3 contatos aqui, eu tenho 3 contatos nessa cúspide, eu tenho contato em crista. Isso aqui está quase como o livro me ensina, né? O livro de oclusão. O que falta agora? Falta eu diminuir um pouco o tamanho desse contato aqui, tá? Os contatos que eu quero, eles são muito parecidos com esse aqui, ó, mais ou menos 1 milímetro quadrado, tá? Em pontos. Eu não gosto desse tipo de contato aqui. Então, o que eu faço? Eu ponho a minha ferramenta pequena, força mínima, e agora eu vou ou com o mouse ou com o meu dedo aqui na minha tela, fazendo o ajuste oclusal e eliminando esses contatos. Por exemplo, eu não quero esses 2 contatos aqui na crista mesial, eu vou eliminar esse contato. Pronto. Vou eliminar aqui, perto do sulco. Posso eliminar aqui. Agora eu estou muito mais satisfeito com esse ajuste oclusão. Tá? Gente, basicamente é dessa maneira que eu uso a ferramenta de articulador. Por quê? Porque isso aqui me facilita demais. Esse tipo de restauração aqui, eu consigo, fazendo esse tipo de contato, eu consigo basicamente tirar da fresadora, dar acabamento. Eu faço um leve polimento com escovas e ponho no forno com maquiagem em glaze e vou para a boca, sem provas, tá? Sem provas. Então, é muito previsível a gente trabalhar dessa maneira. Lembrando, quando que eu vou usar esse tipo de restauração? Esse tipo de ferramenta, perdão. Quando eu vou trabalhar em dentes posteriores, certo? Se eu for trabalhar em um dente anterior canino, se eu for trabalhar num dente anterior, numa coroa anterior, essa ferramenta no CEREC, ela não tem função para mim. Por quê? Porque eu não quero eliminar esses contatos. Eu quero que tenha a guia canina, eu quero que tenha a guia incisiva, a guia anterior. Então, a ferramenta de articulador para ajuste de oclusão, ela vai funcionar muito bem no CEREC para posteriores, tá?
Mesmo se você estiver trabalhando com 2, 3, 4 elementos em posterior, ela vai funcionar muito bem. É lógico, desde que você tenha guia canina e guia anterior, tá? Enfim, gente, é uma ferramenta que está no nosso sistema, todos nós temos essa ferramenta lá disponível e que está à nossa mão, tá? Vamos ver aqui as perguntas? Essa ferramenta tem no 4.6, no 4.5? Sim. Ela está em todas as versões do SEREC a partir do 4.2. Tá? Serve para implantes também? Serve. Maravilhosamente bem implantes. Tá? Eu uso para todos os meus casos posteriores. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vou até dar uma olhada aqui. No InLab também tem, é igual. O InLab é bem parecido, só que o InLab tem uma vantagem. Você consegue trabalhar também em anterior. Por quê? Porque no InLab você consegue ter uma opção de marcar esse dente e incluir a sua restauração no movimento. Ou seja, você consegue fazer todos os movimentos, inclusive com guias, tá? No InLab. Então você consegue fixar os dentes que você quer incluir na movimentação. É diferente daqui, que a movimentação ela se baseia só no modelo. Você consegue incluir no InLab as restaurações também, ou seja, você consegue ver o efeito daquela edição que você está tendo na desoclusão da sua mandíbula, ou seja, consegue criar ali uma guia canina, consegue criar uma guia anterior. Mais perguntas? Essa ferramenta está no SW ou no Premium ou em ambos? Ambos, tá? Agora você me pegou, acho que no Premium, tá? Acho que no Premium. Eu vou conferir isso aí e mando depois nos grupos de WhatsApp nosso. No 4.6 a referência também é inferior, sempre inferior, gente. Sempre quando a gente for fazer o eixo do modelo, usar o arco inferior, tá? No 4.5 possui a ferramenta de diminuir os contatos musculares? Sim, tem. Tá? Tem sim. Iniciante de próximo, vale a pena comprar esse programa? Esse programa, gente, ele vem para quem compra o equipamento SEREC com a fresadora, tá? Agora, se você quer começar a fazer os seus projetos e mandar alguém fresar, eu acho interessante também. Eu acho que é um próximo passo, né? Depois, quem sabe você se anima aí para comprar a sua fresadora, né? Valeu, Miak. Me pediram aqui para fazer o contato proximal. Vamos lá. Como é que eu faço contato proximal? Eu gosto de usar a ferramenta Suavizar. Então, deixa eu puxar o chat para cá. Vou tirar a mandíbula superior e agora eu vou fazer o ajuste do contato proximal. No SEREC 4, no 5.0, eu tenho deixado o meu contato proximal em verde. Tá? Então, teoricamente, isso aqui está com a intensidade de contato perfeita. Só que, se eu tirar os contatos das restaurações, eu vou ver que aqui tem uma concavidade. Dá para ver que tem uma concavidade na proximal, um pouco mais desse lado aqui do que desse. Ou seja, eu vou usar a minha ferramenta de suavizar. Porque o suavizar, ele cria um plano. Olha lá, eu vou passando aqui até criar um plano. Opa, passou um pouquinho. O que eu faço? Venho e acrescento. Eu vou dando toques aqui. Pode ser cliques também aqui embaixo. Eu vou fazer desse outro lado no mouse, né? Venho em suavizar. Passo suavizar aqui. Olha lá, parece que está vendo que eu estou usando suavizar? Parece que ele não tem efeito nenhum. Já criou um plano ali. Então ali eu já tenho um plano e esse meu contato proximal ele está ajustado. Não preciso de mais nada. Então isso aqui é uma coroa que eu tenho certeza que vai para a boca, ela vai encaixar, eu vou ter contato proximal perfeito e eu vou ter uma oclusão estável e livre de interferências. Aí alguém pode me perguntar aqui, acho que ninguém me perguntou. Vamos ver aqui as novas perguntas. Parabéns, tem que escanear a cara completa. Não, você não precisa, Diego, do escaneamento completo. Você tem que escanear, pelo menos, lógico, o lado que você quer restaurar,
até o canino do lado oposto, para você ter guia canina bilateralmente. Tá? Não sei se você viu desde o começo, quando a gente estava aqui. Se eu quiser aumentar a dimensão vertical em uma reabilitação bilateral, você mexe na altura do pino sinal? Não, não é dessa maneira que eu faço, porque eu já tive algumas experiências e realmente ele não abre como se fosse na boca. Por quê? Duas coisas, gente. Se eu vou fazer um aumento de DVO, eu já vou colocar esse paciente em relação central, ou posição cêntrica, ou como vocês quiserem chamar. Eu vou reabilitar esse paciente numa posição condilar melhorada. Às vezes porque se eu só mexer no pino incisal, eu vou perpetuar uma posição às vezes desviada, né? Que do ponto de vista articular não está ideal. Então eu só vou abrir a mordida, mas numa posição de côndilo que às vezes não está bom e está causando um problema. Então, quando eu vou fazer reabilitação, isso pode ser o tema para um próximo webinar, eu gosto de trabalhar com jig, com plano inclinado, determinar minha dimensão vertical baseado em estética, existem várias técnicas, eu gosto de estética, tá? Geralmente é aleatório, essa é a grande verdade, né? Mas eu não gosto de usar essa ferramenta de pino incisal, então eu acho que vocês devem esquecer isso. Meu contato proximal sempre fica no verde? Para coroa sobre dentes, sim, tá? Para coroa sobre implantes, eu deixo no primeiro azulzinho depois do verde, mais fraco, tá? Por quê? Porque eu não tenho ligamento. E principalmente quando eu tenho dois implantes unitários contíguos, né? Adjacentes. Isso não pode ser minimizado com escaneamento e oclusão em RC? Sim, sim, exatamente isso que eu faço. Existem algumas técnicas para se determinar isso, mas melhor que em RC é você já colocar no RC já com a sua posição e a dimensão oclusal pré-determinada. Se você conseguir registrar com jig ou com provisório ou qual for a técnica que você quiser em RC e na dimensão oclusal já determinada, é a melhor das situações para vocês, com certeza. Quando você deixa o contato proximal verde, quando glasear não vai ficar muito contato? Não, Leandro, porque o glaze bem aplicado ele é muito fino, então ele basicamente ele não vai ter influência nisso, assim como não tem influência na oclusão, tá? Se você está tendo problema de quando você aplica o glaze e você está tendo um contato mais apertado do que antes, provavelmente o seu glaze ele está um pouco espesso, você tem que diluir um pouquinho esse glaze, tá? E aí ele não vai te influenciar. Que mais? Alguma pergunta que eu não respondi aqui, gente? Eu estou tentando responder para todos. Não sei se esse contato entre implantes não seria melhor nos parâmetros. Sim, lógico. Os meus parâmetros para implantes já levam em consideração isso. Então, as minhas propostas iniciais para implantes, os contatos já são mais fracos, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente. Acho que a qualquer momento a gente vai perder essa conexão, porque a nossa aula vai até os 40 minutos, tá? Porque eu estou usando uma versão grátis aqui do Zoom, tá? Então, se cair, eu já gostaria de agradecer demais a presença de todos vocês. Acho que foi incrível. O tempo passou muito rápido. Eu achei que a gente ia sobrar tempo, mas passou muito rápido. E espero que tenham gostado. Deixa eu ver se alguém mandou pergunta aqui pelo WhatsApp. Parabéns, obrigado. Pessoal, desligar o áudio. Não, Joia, o pessoal mandou as perguntas aqui. O pessoal se virou bem com os parâmetros. Gente, essa aula ela vai ficar gravada no meu computador. Eu vou ver como é que eu posso disponibilizar isso. Eu gostaria depois que vocês me mandassem. Eu vou passar uma outra pesquisinha para quem assistiu, para saber o que foi bom, o que dá para melhorar, questão técnica. Queria saber se vocês ouviram tudo, se vocês tiveram uma boa definição de tela. Aula de placa está na lista. A próxima acho que vai ser de Inlab, hein, gente? Tá? Muito obrigado por fazer uma sobre placa, parâmetros de restauração, foi top, está anotado. Eu quero que vocês mandem também
sugestões de temas, tá? Eu já tenho ideia, aquela pesquisa foi muito boa, 200 pessoas, 200 e poucas pessoas responderam, me deram uma noção muito boa do que vocês estão precisando. É incrível isso, tá? Aula de escaneamento, maravilha, anotado, né? A única coisa é que não vai ter a parte prática, né? Mas é bem tranquilo a parte de escaneamento, obrigado por produção, me forma no final do ano, vamos com tudo, Augusto. Materiais, vou ver se eu trago um professor convidado. Para quem não sabe, eu venho do implante. Coroa sobre implantes está na lista, tá? Hoje foi um teste, acredito que foi bem legal para todo mundo. Pena que foi muito rápido, é lógico, então já estou vendo que o pessoal gostou. Isso aí para mim é bom, saúde para todos. E, gente, falar para vocês que assim, foi um projeto, que é uma coisa que eu estava já há anos pensando em fazer, aquela coisa que sempre está faltando tempo na nossa agenda para a gente tocar, e hoje ele nasceu, né? Então, vocês fizeram parte disso, vocês tornaram isso possível. Estou muito feliz de tanta gente ter acompanhado, o pessoal ficou até o final, a maior parte aí, não sei se alguém caiu, e espero vê-los. Quem veio aqui, Coroa sobre implantes, Coroa ficar girada. Alguns motivos podem causar isso, tá? Faça propaganda. Quem gostou, né, faz a propaganda para a gente ter mais gente. Eu acho que isso aí pode virar um projeto, pode virar um negócio grande, tá? Precisando de assuntos como esse diante da situação ideal. Gente, é o seguinte, se a gente não se ajudar, a gente tem que se ajudar, a gente tem que tentar, de alguma maneira, participar, né, do que está acontecendo hoje. Eu acho que a gente está hoje sozinho, infelizmente, mas assim, a gente está vendo que a empresa está se mexendo, a Dentes Price está se mexendo, vai vir novidade daqui a pouco, mas isso aqui é a nossa contribuiçãozinha. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês apareçam na próxima, façam a propaganda, que aí o projeto ele vai continuando forte, vai se reforçando, e daqui a pouco a gente está junto aí, gente. Tá bom? Obrigado, beijo grande, um abraço, saúde para todo mundo, tá? Se cuidem.